Agora eu quero saber o seguinte: por que o Logos tem 2 portas e o Pointer tem 4 portas? Para começar a desvendar esse mistério, é preciso, em primeiro lugar, esclarecer que tanto o Pointer quanto o Logos são veículos produzidos pela Volkswagen, porém na época da Autolatina. O que era a Autolatina? A Autolatina, a Ford do Brasil, perdão, era um acordo ali em que as duas montadoras iam trocar, cambiar peças entre os seus veículos. Isso deu origem ao Escort XR3 com motor AP 1.8 a partir de 90, 89 ali. Ford apresenta a sua nova força. Escort Guia com novo motor 1.8. XR3 com novo motor 1.8S. O Del Rey com motor 1.8, Belina 1.8 e também a linha Gol Voyage para CHT 1.0. Chegou o Gol 1000, para quem sempre quis um Gol 0. Quem ganhou mais aí com essa fusão foi a Ford, porque ela passou a utilizar motores AP 1.8 nos seus produtos. Ótimo negócio. Já a Volkswagen equipou ali o Gol com CHT, tanto que hoje vemos que um Gol CHT com motor AP. O AP realmente é a cereja do bolo, meu amigo. Mas sem sair muito do tema do vídeo de hoje, Logos e Pointer. O Logos foi lançado, inclusive, para substituir o Apollo, que infelizmente não fez sucesso, não deu certo. O Apollo, apesar de ser um carro que eu gosto muito, infelizmente foi um fracasso de vendas e acabou saindo de linha em 1992. E então foi substituído pelo Volkswagen Logos, que também era um sedã de luxo e 2 portas. E em março de 1993, o Logos foi apresentado para o público brasileiro. E essa época era uma época bem de transição, em que o brasileiro estava ali mudando de hábito, vamos dizer assim, porque o brasileiro na década de 60, 70 e 80 sempre preferiu automóveis de 2 portas. Curiosidades, inclusive, como peruas 2 portas, coisa que nunca mais a gente vai ver. Belina 2 portas, coisa comum na época. Mas em 93 ali o brasileiro estava começando a mudar e preferir carros de 4 portas. Então, com o lançamento do Logos, causou estranheza ser um veículo de apenas 2 portas. Não havia nem como opcional a versão de 4 portas. A versão, para quem quisesse um Logos, vamos dizer assim, 4 portas, a resposta veio um pouco depois ali, mais próximo do final do ano, como modelo 94 já, o interior. Era um Logos, porém, vamos dizer assim, de modo grosseiro, era um Logos hatch 4 hoje em dia, né? Porque o Logos sedã tinha, né, 2 portas e o Pointer, que era o hatch, tem 4 portas, inclusive porque o Pointer, o hatch, saiu com a versão, teve ali a versão 4 portas. O Pointer em si, ele não tinha 2 portas nem esclarecida. Eu vou tentar esclarecer agora aqui. Como eu já disse no vídeo, a Volks tinha o Apollo e a Ford tinha o Verona. O Verona, aquele antigo ainda, que era basicamente... A Volkswagen decidiu matar o Apollo e lançar o Volkswagen Logos, um novo produto com um novo nome. A Ford já resolveu fazer diferente. Ela resolveu lançar o novo Verona, o Verona de 2ª geração. E para não haver um canibalismo entre os produtos da Joy Venture e da Autolatina, quem mandava mais nessa Joy Venture era a Volkswagen. Então acho que a Volkswagen falou assim: ó, o meu Logos vai ser 2 portas e o seu Verona vai ser 4, para não haver canibalismo. Mas um fato curioso, que esse Escort aí de MK5 ou Escort, o hatch de 4 portas, porém se a gente analisar aquele Escort, analisar de lado aí, as portas inclusive, é muito similar ao Pointer. Porém esse Escort aqui, ele foi lançado numa época com 4 portas já, numa época ali em 96, que foi o ano do fim da Autolatina. Então a Ford já lançou um novo Escort. Mas então o Pointer, ele era uma carroceria basicamente muito parecida com a do Escort MK6. Isso eu falo externamente, tá? Por dentro o painel é diferente, obviamente, e tudo mais.
Mas então era isso, pessoal, era um acordo ali entre eles para um produto não roubar a venda do outro. Cada um tinha o seu nicho específico. O Pointer visado mais na esportividade e o Logos um visual mais conservador, mais sóbrio. E a Ford também tinha lá suas prioridades, como aconteceu também com a dupla Santana e Versalhes, em que o Santana foi para um lado mais esporte, vamos dizer assim. Ele passou a ser um automóvel mais esportivizado, e a Ford ali com aquele, seguindo aquela tradição do Del Rey, com aquele padrão Ford de acabamento, um padrão mais luxuoso, com tecidos mais primorosos, carpetes mais grossos e tudo mais. Tanto é que a perua Royale, que é uma cópia da Quantum, foi lançada na versão duas portas, sendo que a Quantum não existiu duas portas. A perua Royale é uma versão exclusiva duas portas da Quantum. Por que isso? Porque a Ford queria manter a tradição do consumidor da Belina, que a Belina só era duas portas. Mas já estamos entrando num tema, outro tema aí. Bom, pessoal, a Volkswagen já tinha lançado ali em 94 o Golf, e ele já foi assinado ali por um irmão de linha da mesma marca. E em 96, com o fim da Autolatina, ele foi definitivamente morto e retirado de linha. O Logos, o seu irmão sedã, também não teve o destino muito diferente, porém até chegou a ser feito algumas unidades do Logos em 97, porque tinha sobrado algumas peças ali do ano de 96, mas foram poucos carros, estima-se hoje cerca de 1000 unidades. E numa tentativa ali de tapar o buraco, foi trazer da Argentina o Polo Classic, que, como já falamos, também se mostrou um fracasso. A Volkswagen não teve muita sorte com os sedãs bem conhecidos aí entre os saudosistas dos anos 90, dos famosos neocolecionáveis. Já o Verona, né, que era o da Ford, ele saiu de linha também em 97, quando foi substituído pelo Escort sedã. Isso, as pessoas pensam que é um Verona, mas na verdade esse modelo feito em um Verona, e acabou dando lugar aí ao seu sucessor Ford Focus. Mas já estamos entrando num tema, outro tema aí. O tema de hoje é: por que o Logos tem duas portas e o Pointer tem quatro? Espero que esteja explicado. É uma teoria aí que tem muito sentido, que era realmente o que aconteceu na época. Peço que vocês se inscrevam no canal se não for inscrito, para ficar por dentro das novidades do mundo automotivo. Nem novidade, né? Mas as coisas nostálgicas lá atrás. E também temos a nossa frota Santana, Brasília e Fuscão.